Vamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem nos confiado até aqui. Eu creio que não há nenhuma necessidade que venhamos retornar desde o ponto de partida deste estudo. E sabendo que temos mais uma reunião, se o Senhor assim permitir, então quero aproveitá-la para poder ganhar o máximo de tempo na exposição, porque quero mostrar aos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, a verdadeira natureza dessas armas ou desses itens que compõem esta grande armadura espiritual. Então vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias aqui na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10 até o 18. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçados os pés com ou na preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiai nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, no poderoso nome de Jesus, o teu amado Filho, nós viemos te rogar mais uma vez, que abra os teus céus sobre este lugar, derrama a tua palavra, nos inunda dela, Senhor, trabalha em nossa vida através dela, porque a tua palavra é uma espada viva, é uma espada eficaz, é uma espada cortante, é uma espada penetrante. Por isso nós te pedimos, Senhor, trabalha com a tua espada e prevaleça sobre nós. Em nome do teu Filho Jesus, nós rogamos mais uma vez, triunfa sobre nós. Em nome do teu amado Filho Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus amados em Cristo, vamos dar continuidade, como já disse, sobre esse assunto tão importante, este assunto que vai nos levar a uma experiência tão maravilhosa acerca da nossa batalha espiritual. Essa batalha a qual, por causa de Cristo, nós todos estamos envolvidos. Temos um inimigo, como já lhes disse, que ele tem um grande poder, que opera por meio de artimanhas, de disfarces. Um inimigo que é astuto, que é muito mais poderoso do que nós, que tem uma capacidade de perverter a verdade, de nos enganar no Evangelho,
quando por ele nos permitimos ser distraídos. Este inimigo que conseguiu convencer uma terça parte dos anjos numa rebelião contra a glória do Filho de Deus na eternidade, tentou usurpar uma posição que jamais lhe foi devida. Este grande e terrível inimigo, e que batalha contra nós com todas as suas forças, porque o mundo jaz nele. Nós somos a propriedade exclusiva de Cristo, o seu povo peculiar. Somos a sua igreja, a sua noiva, o seu santuário, o seu corpo. E toda a sua obra tem como objetivo nos atingir, nos minimizar na nossa fé, no nosso caminhar, no nosso viver. Este inimigo, ele não cansa, ele é perseverante. E Paulo coloca este assunto com muita propriedade, dentro de um contexto onde ele fez a maior exposição acerca da natureza, caráter e chamamento da igreja. E se este assunto foi colocado aqui, e nós sabemos que isso não parte de Paulo, mas ele, inspirado pelo Espírito de Deus, ele colocou este ponto com muitas riquezas de detalhe para nós, para que sejamos advertidos quanto à importância da prática e da doutrina e da prática. Ter uma visão gloriosa da doutrina acerca da igreja é algo sumamente importante. Porém, nós precisamos também ter a prática. E a igreja aqui neste mundo, por mais que nós venhamos colocar aqueles 5 pontos que definem a igreja aqui nesta carta, como o corpo de Cristo, como o santuário da morada do Altíssimo, como o mistério de Cristo, como o novo homem, como a igreja gloriosa, por mais que nós tenhamos todos esses detalhes da igreja do Senhor Jesus, há um que ele tem um aspecto estritamente prático, enquanto nós estivermos neste mundo. Não que esses outros não sejam, claro que sim. Porém, irmãos, nós vamos ver todas essas verdades serem diluídas se nós perdermos o verdadeiro significado da nossa responsabilidade espiritual. E aqui Paulo diz, finalmente, irmãos, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Ele diz mais, tomai toda a armadura de Deus, toda. Essa palavra toda é muito importante. Para que possais estar firmes, para que possais resistir no dia mau. E depois de fazer tudo, ou havendo feito tudo, ficai firmes. Esta é uma frase muito importante. Ela tem um sentido também de não abaixe suas armas. Compreende? Não abaixe suas armas. Irmãos, será que nós podemos aqui perceber a tônica da exortação que existe nessa frase? Não abaixe suas armas. O cristão jamais poderá abaixar as suas armas. E aqui ele vai colocar para nós algo tão fundamental. Se, por um lado, irmãos, nós encaramos um inimigo com todas as suas artimanhas, com toda a sua força, com toda a sua resistência, com todo o seu poder, por outro lado, nós temos que compreender o que Deus dispôs para nós nesta batalha espiritual. Ele não nos deixou sozinho aqui. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. A vida cristã, irmãos, a vida cristã, ela não pode ser vivida numa esfera puramente natural. A vida cristã tem o seu caráter em maior essência, numa grande dimensão espiritual.
E o aspecto espiritual da vida cristã é algo muito profundo. E nós necessitamos de ter a mente de Cristo. Nós necessitamos de ter o Espírito Santo que nos ajuda em todas as coisas para compreender as dimensões da vida cristã. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade daquilo que é a vida cristã. Essa vida cristã, essa esfera celestial, é onde Satanás mais procura nos atacar. E digo mais a vocês, uma das grandes e sutis obras de Satanás é tentar nos manter na ignorância. Porque quando ele nos mantém na ignorância, o passo seguinte é andar de mãos dadas conosco. Ele anda de mãos dadas conosco. Que tragédia, irmãos. Então nós não temos o direito de ser ignorantes. Eu vou repetir. O cristão não tem o direito de ser ignorante. A ignorância espiritual é uma terrível e trágica deficiência espiritual. Então, amados, vamos olhar, vamos observar com muito cuidado cada um desses itens dessa armadura divina. Observe, o versículo 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu quero que você observe uma palavrinha muito importante dentro dessa frase. Cingindo-vos com esse artigo, a verdade. Não é uma verdade, não é outra verdade, é a verdade. Porque se você estudar as religiões, cada uma diz ter a sua verdade. Se você olhar os grupos denominacionais, cada um diz carregar a sua verdade. E não é disso que eu estou falando, e nem é disso que Paulo está falando. Ele está falando da verdade, a verdade. Aquele que está lá em João capítulo 1, e o versículo 17 diz que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus disse lá em João 14, eu sou o caminho e a verdade. João 8, conhecereis a verdade. Estão vendo, irmãos? Não é uma verdade, é a e única verdade. Essa não é uma verdade que tem a ver com capacidade intelectual, não é uma verdade do mundo acadêmico. É uma verdade divina e celestial, é uma verdade personificada. Porque a grande, terrível arma de Satanás, desse primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui, é o engano. Como Satanás é um grande estrategista no engano. Como ele tem enganado as pessoas. Como ele tem levado as pessoas por um caminho de engano, de mentiras. Como ele tem saturado as pessoas e elas não percebem o profundo engano que elas estão vivendo. Como Satanás consegue diluir e distorcer a verdade. Porque nós pensamos, irmãos, que heresia é só tudo aquilo que contraria a verdade. Você está enganado, se você pensa assim. Existe uma forma terrível de heresia, é a verdade diluída. Quando você entende a doutrina da igreja, mais ou menos. Quando você entende a doutrina, a cristologia, de maneira muito superficial. Isso é tão destrutivo como a própria heresia em si, acerca da pessoa de Cristo, acerca da igreja, acerca do Espírito Santo. Quando você tem um entendimento sobre o Espírito Santo muito superficial, isso é tão destrutivo como negar que ele é uma pessoa divina. Você entende? Meus irmãos, vamos sondar o nosso coração na luz da palavra de Deus sobre esse ponto aqui, sobre este item da armadura. Porque nós sempre pensamos que os outros estão enganados. E o quanto nós temos da verdade.
o quanto esta verdade é vivida em mim, não no sentido intelectual, não no sentido acadêmico, mas de vida mesmo. Irmãos, se você pega, e aqui eu gostaria de encorajar vocês, tente, por toda a Bíblia, extrair apenas essa frase, a verdade. Estude cada uma delas. Você vai descobrir um manancial. Todos esses itens eu vou colocar de maneira bem superficial para vocês. Então, isso vai ser bom para que vocês sejam incentivados a aprofundar em cada um desses itens e descobrir o quanto Deus deseja nos mostrar, porque estes itens, eles vão funcionar como um colírio nos nossos olhos. E vocês vão ver, irmãos, quanta riqueza tem aqui. Porque Satanás tem enganado o povo de Deus com uma maestria assustadora. Como o povo de Deus tem se deixado levar pelo engano. Como o povo de Deus tem se deixado se levar pelo superficialismo. Isso é mortal, isso é destrutivo. Isso abre fendas, não é fissuras não, é fendas na nossa vida de igreja, na nossa vida conjugal, em todas as esferas, em todas as áreas da nossa vida. O inimigo vai abrindo fendas. Por quê, irmãos? Porque o nosso relacionamento com as verdades bíblicas, muitas vezes, é um relacionamento superficial. O nosso conhecimento da verdade desta pessoa é um conhecimento superficial. Aí Satanás abre portas, ele entra, tripudia. A igreja vive esmagada, cristãos vivem esmagados pelo engano. E sabe por quê, irmãos? Porque eles não tocaram essa verdade de maneira profunda. Veja, a igreja primitiva diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina? Era esta verdade personificada. Era esta palavra viva. Não era o quanto eles conheciam de Cristo, mas o quanto eles alimentavam de maneira pessoal, de maneira viva de Cristo. Cristo não era apenas um conhecimento que eles tinham, mas uma realidade que eles viviam. Então veja, o que é esta doutrina dos apóstolos? Um texto que vai responder para nós o que é isto, está aqui em Atos, capítulo 5 e versículo 42. Diz que eles não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus era o Cristo. O que eles ensinavam? O que eles pregavam? Entretenimento? Uma nova visão? Eles pregavam uma pessoa. Essa pessoa era o conhecimento, essa pessoa era a vida do Evangelho, da palavra. O Logos de Deus, a palavra de Deus, irmãos, para aqueles cristãos, não partia apenas de um conhecimento acadêmico, mas de uma experiência. Era a experiência com aquela palavra que produzia o conhecimento. Isso não é lindo, irmãos? É relacionamento. Era um conhecimento relacional com a pessoa. Isso é libertador. Porque Satanás, com a sua força de trevas, ele tem levado o povo de Deus à ignorância. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que paira muitas vezes sobre o povo de Deus a superficialidade, a ignorância, essas trevas espirituais? É porque nós temos dado as costas para a verdade. Está vendo esse primeiro item? E é por aqui que nós devemos começar. A ordem aqui não pode ser mudada. Primeiro a verdade. Se nós não entendemos o que é esta verdade, como eu disse, ainda estamos bem na superfície, por causa do tempo. Mas eu encorajo os irmãos a entender isso mais. Buscar essa frase, a verdade, por toda a Bíblia. Se você não está com muito tempo, então vai por todo o Evangelho. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, então vai por todas as epístolas, por todo o Novo Testamento, você vai se enriquecer se você deixar o Espírito te mostrar o que é esta a verdade. Depois, olha o que ele diz. Vestindo-vos com a couraça da justiça.
Aqui mais uma vez nós temos um item muito importante, a justiça, mas não é a nossa justiça. Entendam, irmãos, não é a nossa justiça. Porque todos os itens desta armadura são itens divinos. Aqui é a justiça de Deus. E como esta peça é fundamental? Como o conhecimento superficial dessa justiça nos leva a uma culpa esmagadora. Porque aqui a palavra é culpa. A arma de Satanás contra nós é a culpa. Uma terrível arma. Quantos cristãos, eles não compreendem o que é verdadeiramente o perdão de Deus? Quantos cristãos, mesmo vivendo a vida cristã, eles têm dificuldade de entender o que é esta justiça de Deus em Cristo, em seu favor? Quantas vezes, irmãos, nós ficamos subjugados, escravizados por uma culpa, por um pecado que nós carregamos durante muito tempo. Você fica olhando para trás e Satanás, ele sempre volta o nosso olhar para trás, para nos esmagar, para nos humilhar, para dizer que nós não temos nenhum direito de desfrutar a presença de Deus no lugar santíssimo. Como nós não entendemos a eficácia do sangue de Cristo? Isso constitui-se uma grande tragédia. Veja, irmãos, um texto para vocês meditarem. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Olha o que diz esse texto. Vamos extrair uma parte desse texto. Apocalipse 12, 10 diz assim: ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora viera a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Agora observe. Porque foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o que os acusava diante do nosso Deus, de dia e de noite. Quero que você observe isso. De dia e de noite. Irmãos, o que Satanás faz? Nos acusa de dia e de noite. E como as acusações de Satanás são acusações mortais. Quando você não compreende o que é a justiça de Deus em Cristo em seu favor. Quando você não compreende a eficácia do sangue de Cristo Jesus. Quando você não compreende o poder do perdão. Você se torna uma presa vulnerável. O pior é que muitas, mas escute bem, irmãos, muitas doenças, até mesmo psíquicas, se desenvolvem na nossa vida por causa da culpa. Quantas brechas Satanás vai encontrando aqui para nos dilacerar. Muitas vezes as pessoas se tornam amargas. Muitas vezes as pessoas se tornam insensíveis. Satanás vai avançando, destruindo o seu interior, corrompendo sua alma. E a pessoa vai entrando num poço de pecado mais profundo, porque ela não se sente perdoada. Ela não consegue tocar a realidade do amor de Deus em sua vida. O entendimento dela de justiça de Deus é um entendimento muito superficial. Irmãos, nós temos que entender de uma vez por todas. Desde que nós cremos em Cristo Jesus e recebemos sua salvação e nos tornamos filhos de Deus de maneira genuína, não de maneira psicológica. Porque tem muitas conversões aí que são conversões psicológicas, eu não estou falando disso. Algumas conversões são religiosas, também não estou falando disso, estou falando de uma conversão verdadeira, de um novo nascimento genuíno, onde a pessoa se torna um filho de Deus, uma filha de Deus. A natureza de Deus está sendo infundida na sua natureza.
A obra do Espírito Santo, por meio das providências, por meio da palavra, por meio do trabalho da cruz, é conformar a imagem de Cristo Jesus. Eu estou falando disso. Desde que uma pessoa está assim. Mas muitas vezes, irmãos, no nosso caminhar, em algum momento podemos nos distrair. Às vezes, uma situação pantanosa pode nos enfraquecer. Você vai ver muitos personagens bíblicos que passaram por uma situação assim. Podemos aqui colocar entre aspas uma certa depressão espiritual. Ou um dia mau. E muitas vezes sentimos como que jogado de um lado para outro, como foi com Pedro, lembra? Lembra? Jesus disse assim para todos os discípulos, lá em Lucas 22, Satanás vos requereu peneirar. Ele diz para todos os discípulos. Aí ele vira para Pedro e diz, porém eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando você lê, irmãos, como foi que Satanás peneirou Pedro, foi terrível. Foi algo muito terrível. Se você não conhece a história final de Pedro, como o Senhor foi até ele, dificilmente nós iríamos acreditar que Pedro poderia sair daquele estado de depressão espiritual no qual ele foi envolvido. Como ele poderia ter escapado daquele processo de peneiração. Mas aqui tem um ponto, irmãos. Jesus disse assim para Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pedro passou, mas a sua fé permaneceu. Isso não acontece conosco, irmãos. Passamos, muitas vezes somos peneirados, muitas vezes somos chacoalhados de um lado para o outro, mas só que diante de Deus, por nós, tem um sumo sacerdote, você não pode esquecer isso. Tem um sumo sacerdote, lá em Hebreus 6:20, diz que ele entrou por nós. Ele entrou por nós, ele se santificou, e se qualificou por nós. Isso não é glorioso, irmãos? É glorioso sim. Então vem acusações? Vem dardos inflamados? Vem. Mas só que você precisa saber que Deus te revestiu com a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, eu e você, fôssemos feitos justiça de Deus. Está vendo, irmãos? Justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. E ele se tornou, da parte de Deus, nossa justiça. Quando Deus olha para nós, irmãos, aquele que está lá em Hebreus capítulo 12, sabe o que está diante de Deus? Um sangue que fala. A Bíblia diz em Hebreus 12, que há diante de Deus um sangue que fala, um sangue que clama, irmãos, a nossa justiça, ou o direito da nossa justiça diante de Deus. Por isso que você lê Apocalipse 12, diz que Satanás é o acusador, mas quando você lê Romanos 8, sabe qual é a pergunta? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Isso é glorioso, não é, irmãos? É glorioso sim. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Satanás, ele sabe como, de maneira sorrateira, entrar e nos puxar para baixo, nos esmagar, nos pisotear com a culpa, nos minimizar. Aí nós temos uma fé débil, nós temos um relacionamento superficial, nos sentimos tão enfraquecidos, nos sentimos indignos, achamos que não podemos entrar diante da sala do trono, ficamos como Mefibosete lá em Lodebar, lembra disso? 2 Samuel capítulo 9, aquele filho de Jonathan, aquele aleijado, que vivia, Lodebar significa um lugar ermo, a periferia da periferia. Ele vivia lá no anonimato, porque ele não se sentia digno. Quando a sua ama o tomou para fugir, quando Davi se tornou rei, ela achou que Davi viria para destruir toda a família real. Ela fugiu, caiu sobre as pernas dele, e as pernas dele se quebrou, e aquela criança ficou aleijada. Era aquele aleijado. Que figura nós temos de nós mesmos, irmãos?
Nós, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas debilidades, mas o Senhor nos chama para sentar na sua mesa e ter conosco um jantar à luz de velas, para poder revelar o seu amor dia após dia e para renovar em nós o sentimento de que a sua graça, ela é nova a cada manhã. Ele não dará a nós aquilo que nós merecemos. Isto é misericórdia. Então, você tem que entender isso, a justiça de Deus. A justiça de Deus ao seu favor. Satanás pode lançar toda a culpa. Ele pode vir com toda a fúria para lançar, para te destruir com a culpa. Mas só que você precisa entender que você tem um item muito glorioso nesta armadura, é a justiça de Deus. Então se vista dela. Se vista da justiça de Deus. Irmãos, irmãs, deixe-me mostrar algo para vocês. Nós temos que entender um princípio muito importante. Por favor, deixe-me colocar uma sequência de textos aqui. Começando com Tiago, capítulo 4. Olha o versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Está assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Segundo, resisti ao diabo. E terceiro, ele fugirá de vós. Então não adianta você tentar resistir o diabo se você não se sujeitar a Deus. Então você pode usar toda a sua força para tentar resistir o diabo. E deixa eu te falar, se for para te manter no engano, ele finge que foge. Escute isso. Se for para você continuar medíocre na sua vida cristã, na sua fé, Satanás sabe onde se esconder de você. Estão vendo? Estão ouvindo? Estão percebendo? Guarde isso. Então, qual é o ponto mais importante? Porque ele pode se esconder. Eu posso tentar resisti-lo, achando que estou resistindo, e na verdade Satanás está tripudiando, ele está brincando com a minha debilidade, com a minha superficialidade. Porque o propósito dele é nos manter na ignorância. Não importa que tipo de disfarce ele vai usar. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Não importa qual é o tipo de disfarce que ele vai usar. Ele sabe usar todos os disfarces que podem nos convencer. Então você pode olhar para esse texto e perguntar: então, irmão, o que eu faço? O ponto mais importante não é se você vai ou não vai resistir o diabo, se ele vai ou não vai fugir. Não se preocupe em primeiro lugar com isso. Preocupe com o ponto fundamental que está no texto. Sujeite-se ao Senhor. É sujeitar ao Senhor. E nós podemos aqui olhar para essa armadura e ver todos os itens dela, e aqui nós podemos ver o caminho da sujeição. Você aceitar pela fé. Irmãos, isso é muito glorioso para Deus, quando nós somos capazes de aceitar a sua justiça por nós. Porque pensar nisso é algo muito grandioso. Agora você crer e aceitar e apropriar disso é um ato de fé. Então aqui nós temos um item muito importante. Você quer resistir o diabo? Então primeiro, sujeite-se ao Senhor. Submeta-se a Ele. Vamos colocar mais um outro texto para abrilhantar este aqui. 1 Pedro capítulo 5. Olha o que ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, como leão, ruge, anda ao redor, buscando alguém para tragar. Vou ler mais uma vez. Sede sóbrios e vigiai. Por que nós temos que vigiar, irmãos? Essa palavra vigiar é muito importante. Ela tem uma luz singular lá no Antigo Testamento. Geralmente, as pessoas gostam de olhar para a queda sempre tendo o foco em Eva. A gente tem um foco em Eva. Foi Eva que deu ouvido, Eva, tá bom. Mas deixa eu colocar um ponto para você refletir. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou Adão no Éden para lavrar e para tem um artigo aí, guardar. Se a serpente entrou foi porque ele não guardou.
E aqui nós encontramos uma luz do Antigo Testamento para essa palavra vigiar. Vigiar significa manter o território guardado. Quando nós não mantemos o território guardado, o inimigo entra. Quando nós temos uma rasa compreensão sobre a justiça de Deus a nosso favor, ele entra com a culpa. Ele entra e diz para você: quem é você? Ele entra tentando te mostrar a sua foto com a moldura de Adão, do homem caído, quem você era, o que você fez. Ele sempre tenta mostrar que você está muito aquém da graça, da misericórdia, do amor de Deus. E de fato, irmãos, embora Satanás é o pai da mentira, isso é uma verdade. Mas eu digo para vocês, o pior não é isso. O pior é que ele lança dúvida no nosso coração. Ele lança incertezas, porque nós começamos a ser esmagados por uma culpa que vai como um câncer nos destruindo, minimiza o nosso andar espiritual, a nossa ousadia de entrar na presença de Deus. Meus irmãos, quantos cristãos têm dificuldade disto? Quantos cristãos, quando chega o momento deles entrarem num desfrute glorioso da presença de Deus, eles travam. E muito disso tem a ver com a culpa que Satanás lança na sua mente. Então, por isso, irmãos, eu chamo a atenção de vocês. Olhe para a justiça de Deus em teu favor. Saiba que Satanás está ao derredor. Eu quero que você olhe essa frase aí. Ao derredor. Ele não está ao nosso redor, ao nosso derredor. Porque ao nosso redor está o nosso Senhor Jesus. Ele ruge como um leão. Ele não é um leão, porque ao nosso redor é que está o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. E ele é a nossa justiça. Escute isso mais uma vez. Cristo é a nossa justiça. Sabe aquele texto aqui de 1 Coríntios 1,30? Deixe-me mostrar um item desse texto que está na composição original, que eu acho que vale a pena a gente observar. 1 Coríntios 1,30 está assim: mas, aí está assim o texto conforme o original, por sua obra. Porque nas nossas Bíblias a grande maioria está assim: e vós sois dele em Cristo, não é isso? Mas o texto original está assim: mas, vírgula, por sua obra, vós sois dele em Cristo. Por sua obra, vós sois dele em Cristo. Se alguém tiver uma Bíblia Reina Valera aqui, vai ver que está assim, né? Essa é uma versão que chega bem perto do texto original. Vós sois dele em Cristo. Aí vai dizer: o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, santificação, justiça e redenção. Por sua obra. Que obra é essa, irmãos? Estamos ouvindo tanto falar desta obra. Então, como nós, irmãos, podemos ouvir tanto dessa obra, tanto desse amor, tanto dessa justiça, tanto dessa misericórdia, tanto dessa graça, e deixar o inimigo nos escravizar, nos esmagar, nos minimizar com a culpa? Não. Em nome de Jesus, não deixe. Não deixe. Revista-se da justiça do Senhor. A suficiência ainda e sempre, eternamente teremos no sangue de Cristo ao nosso favor. Então saiba, esse sangue está diante de Deus e Ele fala. E você tem um sumo sacerdote que intercede por você. E mais ainda, Ele se adianta às tribulações pelas quais você vai passar. Pedro ainda nem tinha passado, ele já tinha intercedido. Eu roguei por ti. Pedro nem tinha passado ainda, Satanás nem tinha peneirado Pedro, mas o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele já tinha intercedido. Antes que você passe pelo vale da sombra da morte, ele já está lá, ele já passou, ele foi à tua frente e ele já providenciou tudo para que você esteja guardado. Creia nisso, irmãos. Então, só
retornando aqui para Efésios, o versículo 15. Efésios 6,15. Vamos a mais um item. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Deixe-me analisar esse texto com vocês. Essa palavra preparação, ou melhor, a frase calçados os pés da preparação. Interessante que essa palavra preparação era ter o sentido de equipar, de estar equipado com algo. O que quer dizer que, se você constrói a frase de acordo com o texto original, significa equipados com o Evangelho. Esse é o sentido, estar equipados com o Evangelho. Meus irmãos, preste bastante atenção aqui. Sabe por quê? Porque este item, assim como o primeiro, a verdade, eles estão muito próximos, bem ligados, interconectados, integrados, configurados. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu vejo que esse texto, ele é como que uma moldura para este item desta armadura divina. O que significa para Paulo uma pessoa aprovada? Para Paulo, aqui uma pessoa aprovada é uma pessoa que sabe manejar bem. É uma pessoa equipada com o Evangelho. Porque, irmãos, como eu já lhes disse, e não quero ser repetitivo, o engano é uma das grandes armas que Satanás tem usado contra nós. Nos manter na ignorância é uma cilada que Satanás tem contra nós. Deixe-me colocar um outro ponto aqui nesse versículo 15 que é muito importante. Naquele tempo antigo, naquelas grandes batalhas, Alexandre o Grande, ele se tornou um extraordinário conquistador, porque ele era um estrategista, um especialista em estratégia de guerra. E uma das coisas que eles faziam naquele tempo era pegar pontas de lança e colocar no terreno onde se iria travar a batalha. Então, o que ele fazia com isso? Ele feria os pés do exército inimigo. Então, quando aquele exército inimigo vinha correndo no campo de batalha, seus pés eram perfurados. Então, eles não tinham como combater e ali eles morriam todos. Porque quando os pés eram feridos com aquelas lanças, eles não tinham como se concentrar na batalha. Isso fala alguma coisa ao seu coração? Veja o que Satanás faz, irmãos. A primeira estratégia dele aqui em uma guerra, num campo de batalha, é ferir os nossos pés, o nosso andar, nossa conduta. Não importa o que você crê da justiça de Deus, se a sua conduta diz o contrário. Não importa o que você entende da verdade, se a sua conduta não testemunha isto. Então, este ponto é muito importante. Por isso ele diz que nossos pés têm que ser calçados. Nós precisamos estar calçados com o Evangelho. Por quê? Porque nós não podemos cair nas armadilhas de Satanás. Porque quando nós caímos em alguma armadilha de Satanás, toda a nossa vida está vulnerável. Satanás, ele veio matar, roubar, destruir. Ele tem poder de fazer isso contra nós em Cristo? Não tem. Mas ele pode mentir, nos seduzir e nos enganar. Naturalmente, esta é a sua obra. Matar, roubar, destruir. Isso é a sua natureza. Ele tem esse poder contra nós? Não tem. Mas ele pode mentir. Ele pode seduzir. Ele pode nos enganar.
Estas são as palavras que definem as suas armadilhas. E aí ele nos fere, e quando ele nos fere, irmãos, nós nos tornamos uma presa vulnerável. Como o Senhor nos guarda? Ele nos guarda nos dando o Evangelho. Por isso Paulo disse assim em Romanos capítulo 1, versículo 16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus. Então, equipe, ou se prepare, permita que o Evangelho venha formar o seu caráter espiritual. Deixe que o Evangelho forme o seu caráter, a sua identidade espiritual. Não com conceitos de homens, não com estratégias de homens. Não caia nessas sutilezas. No Evangelho, este Evangelho que é uma pessoa encarnada, uma pessoa viva, uma palavra viva. Jesus diz assim, examinai as Escrituras. Interessante que a gente lê esse texto errado, né? A gente lê assim, examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Espera aí, Jesus diz assim, examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, mas a mim vocês não querem vir para ter vida. É assim que ele diz. A primeira parte do texto é uma exortação. Vocês examinam as Escrituras e dizem ter nela a vida eterna, mas a mim, que é a palavra viva, vocês não querem vir para ter vida. Essa parafrase aqui nos ajuda a entender esse texto. Meus irmãos, observe isso. Este Evangelho é a própria pessoa encarnada, personificada, viva. É em nós. Quando o Espírito Santo, ele vem imprimir a palavra de Deus, este Evangelho em nós, não é uma questão de conhecimento, é uma questão de vida. Porque se ficar no conhecimento, nós vamos ensoberbecer, como está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Então, para nos guardar, para nos proteger das armadilhas, da sutileza de Satanás, nós precisamos estar preparados com o Evangelho. Para em cada situação, para em cada momento, nós poder responder com eficácia e com poder. Todas as armadilhas de Satanás, todas as suas artimanhas, todos os seus métodos imperceptíveis, invisíveis, que muitas vezes você naturalmente, humanamente, você não consegue explicar. O Evangelho é vida e ele vai desvendar toda a mentira de Satanás e vai trazer para você o poder suficiente para você resistir a Satanás, expô-lo à vergonha e expulsá-lo do terreno que você precisa manter por causa do testemunho de Cristo. E agora, irmãos, para encerrar, versículo 16, vamos pegar só a primeira parte. Aliás, vamos pegar todo o item dessa parte da armadura. Vamos ler todo o versículo 16. Observe. Está assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe, irmãos. Eu quero que você pegue aqui a palavra fé. Embraçando sempre o escudo da fé. Essa palavra embraçando, do texto original, significa levantar com firmeza e bem alto. O escudo da fé. Agora, o que é fé? Tem muitos irmãos que acreditam que fé é um pulo no escuro. É um pulo no escuro. Essa definição de fé, para mim, é uma definição vazia. Deixe-me colocar algo para vocês. Eu disse isso na primeira palavra. Sempre que nós queremos estudar alguma doutrina, alguma palavra bíblica, nós precisamos descobrir qual é o livro, qual é o capítulo, onde tem uma exposição dessa palavra, deste assunto, dessa doutrina. Porque temos tudo isso na palavra de Deus. Fé. Se você quer estudar fé, qual é o livro que você vai realmente adquirir um conhecimento, uma revelação de Deus sobre essa palavra? Hebreus. Qual capítulo? 11. Então, como diz, vamos pegar então esse princípio aí. Como está no versículo 1, a fé é
a certeza. Só até aqui, não precisa ir mais longe não. Só aqui nós já temos uma definição de fé. Você sabe qual é o significado dessa palavra certeza no texto original? Eu vou usar o vocábulo aqui, mas só para ilustrar melhor para nós. Porque é importante a gente usar o vocábulo aqui no texto original. A palavra aqui é upóstasis. Upóstasis. Então ele vai dizer assim, a fé é a upóstasis. Então tá, vamos partir do princípio aqui da interpretação, como nós acabamos de fazer. Vamos estudar esta palavra upóstasis em Hebreus. A sua primeira ocorrência. Vamos usar então mais um princípio da interpretação, que é o princípio da primeira menção. Então, aonde aparece essa palavra, a primeira menção dela em Hebreus? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se você começar desde o início lá, do versículo 1, quando ele vai dizer, outrora havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais, hoje ele nos fala pelo seu Filho. Aí, vamos agora pular para o versículo 3. Aí ele vai dizer assim, ele é a upóstasis. A expressão exata. Então, irmãos, uma coisa não pode contradizer a outra, ou pode? Ou você acredita que é assim que funciona mesmo? Uma hora a Bíblia diz uma coisa, ou diz outra coisa, que confusão é essa? Não. Então, se Hebreus 1 diz, a fé é a certeza, é a upóstasis, e no versículo 13, o capítulo 1 diz assim, Cristo, ele é a upóstasis. Então, essas duas palavras precisam ser compreendidas. Significa que elas têm a mesma substância. Então, vamos usar ainda o livro de Hebreus. O livro de Hebreus diz assim no capítulo 12, que Jesus é o autor e é o consumador da nossa fé. Então, nossa fé não é produto de religião. Nossa fé também não é produto do intelecto, da psicologia. Porque a psicologia, como a ciência, tenta dizer, tenta provar, existem estudos científicos que já são aceitos, não como teoria, mas como tratado científico, que a fé não está no âmbito espiritual, ela está no âmbito da psicologia, que ela é parte da psique humana, é natural ao homem. Então a Bíblia desmente isso de maneira cabal. A fé não é fruto da psicologia. Existem outros estudos que diz que a fé, ela se restringe ao campo da religião. A Bíblia desmente isso. A fé não se restringe ao campo da religião. Porque para nós a fé é uma pessoa, é o relacionamento com ela. Estão vendo, irmãos? Mudou tudo agora? Mudou tudo. Fé não é dar um pulo no escuro. Quando a Bíblia diz que Abraão era um homem de fé, o pai da fé, quando a Bíblia vai dizer que em Hebreus 11, mostrando aquela galeria dos heróis da fé, veja Enoque, veja Noé, veja Abraão, qual que era a característica singular da fé deles? É que aqueles homens andaram com Deus. Então fé significa andar com Ele, andar com Deus. Nossa fé não procede de nós, não nasce em nós, a nossa fé é um dom de Deus. Efésios 2,8 diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. É isto, eu quero que você pegue essa palavra isto. No texto original significa que nem a graça e nem a fé vem de nós, é dom de Deus. E Romanos vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando o evangelho entra, a fé brota. Ela é um dom. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Vocês querem mais um texto para jorrar mais luz sobre isso? Vou dar para vocês. Colossenses 1,15. Quando fala do Senhor Jesus, diz, Ele é a imagem, é o upóstasis do Deus invisível. Pega os 3 textos, irmãos, vocês vão ver que glória é isso. Então, que peça gloriosa é essa que nós temos na nossa armadura? A fé. Esta substância, esta imagem de Deus. Qual demônio do inferno pode nos vencer? Porque a Bíblia diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Porque a nossa fé venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo, venceu a morte. E esta fé é uma
uma parte, um item da nossa armadura espiritual. Glórias a Deus por isso, não é, irmãos? Só para terminar, Marcos 5. Lembra quando Jesus, ele está caminhando, chega o Jairo e diz assim para ele: mestre, a minha filha está doente, está gravíssima, a situação dela é gravíssima. Peço ao Senhor que vá à minha casa. E Jesus está andando, Jesus está caminhando. No momento que Jesus está caminhando, cercado por uma multidão, uma mulher que há 12 anos tinha uma enfermidade. Agora eu pergunto, irmãos, a filha do Jairo estava morrendo, estava desenganada dos médicos. Aquela mulher tinha 12 anos, estava doente. Por que aquela mulher não esperou mais umas 12 horas? Mais uns 2 dias? O segredo, irmãos, está na pessoa do nosso Senhor. Irmãos, quando você estuda a vida, a pessoa, a obra de Cristo nos Evangelhos, você precisa se deter num detalhe: nada existe ao acaso, nunca houve alguma coisa que foi fruto do acaso na vida do Senhor. Ele, como aquele Senhor dos céus e da terra, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, Ele criava todas aquelas situações pela sua glória e poder. Por isso que suas palavras, seus atos, constituem as coisas mais profundas da Bíblia Sagrada. Então, aquela mulher que já tinha 12 anos, a mesma idade da menina, era a idade da doença dela. Ela vem, aí Lucas vai colocar um detalhe que Marcos não coloca. Lucas diz que ela tocou na orla das vestes do Senhor. Uma parte sagrada do manto masculino da tradição judaica. As pessoas respeitavam a orla da veste de um homem. Nem mesmo suas esposas tocavam de maneira leviana, não se podia fazer isso. Então a ideia que o texto nos passa é que aquela mulher esquelética, e pense, uma mulher não poderia estar num lugar público, segundo a cultura judaica. Aquela mulher não olhou para nada disso. Jesus estava passando, aquela multidão, ela possuída daquela enfermidade esquelética, ela entra no meio da multidão e toca na orla de Jesus. Tudo errado. Se você olhar assim, tudo está errado. Ela não está importando com isso, irmãos. Ela toca no Senhor. É igual Jesus dizer para os discípulos: olha, vocês vão pelo caminho ali, vocês vão encontrar um homem com cântaro na cabeça. Aquilo para os discípulos era o cúmulo do pináculo do absurdo, porque o homem não carregava cântaro. Então, essas coisas, irmãos, que impressionam o nosso coração na pessoa do nosso Senhor. Porque a lição que está por detrás disso nos arrebata o coração. E quando você termina a história, você vai olhando como que todas as coisas foram constituídas ali. É algo impressionante, irmãos. Mas a mulher não esperou, ela tocou na orla. Aí ele diz: alguém me tocou. Os discípulos respondem o Senhor com uma resposta muito óbvia, porque para eles a pergunta do Senhor não tinha nenhum sentido, porque todos o tocavam. Esse alguém me tocou, mas o que ele quis dizer não era que alguém o havia tocado. Aquele toque para ele tinha sido algo muito especial. E ele para, irmãos. Imagina Jesus parando, aquela mulher não fala que era ela, e os discípulos ficam dizendo: Senhor, mas todo mundo te toca. E o coração do Jairo. A filha dele morrendo, irmãos. Veja o quadro, veja o cenário. Esse é um grande perigo que nós corremos, é da gente ler essas histórias e perder os pequenos detalhes. Porque quando você consegue capturar cada detalhe, você fica arrebatado diante de cada passagem. Não há nenhuma das histórias da Bíblia que possa nos arrebatar com tamanha veemência do que todas essas que constituem a vida e o ministério do nosso Senhor. Então, Jesus está ali, e ele faz tudo proposital. Ele para, ele pergunta, ele podia ir direto, ele sabia que era aquela mulher, ele sabe de tudo, mas ele pergunta. Aí ela tremendo, isso significa que ela demorou a responder. Ela tremendo e temendo, ela se revela. E o Senhor fala com ela, o Senhor diz: tua fé te curou. Aí quando Jesus vem uma comitiva da casa do Jairo e diz: não importunes mais o mestre, tua filha morreu. O que é isso para um pai, irmãos?
O que é isso para um pai? O que significa isso para um pai? Ouvir essa notícia. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não temas, crê somente. Sabe o que ele estava dizendo? Se você crê, eu posso andar. Se você crê, eu posso ir até a sua casa. Então isso que é fé, irmãos. Andar com Deus. Aí Jesus chega na casa dele. Se você pensar do ponto de vista dessa psicologia de massa que tem atormentado a cristandade geral, Jesus teria feito o contrário. Ele teria pegado o corpo, colocado lá fora, feito todo mundo. Ele fez o contrário. Ele pega apenas 3 dos seus discípulos, ele pega os seus discípulos e leva para dentro daquele quarto, e diante deles opera o milagre. Porque fé não é para quem quer ver, fé é só para quem quer crer. A palavra fé e crer, ela tem esse sinônimo. Então, irmãos, fé é relacionamento com Deus. E que item precioso nós temos, irmãos. Que item poderoso é este? Como eu disse, todos esses itens, mesmo tendo sido colocados aqui de maneira superficial, mas avancem, irmãos. Eu encorajo vocês a avançar. Vocês vão ver quanta luz, quanta revelação o Senhor vai dar a vocês. Vamos terminar por aqui. Que mais uma vez o Senhor os tenha abençoado. Que Ele tenha se derramado e se revelado na sua palavra para cada um de nós. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por contemplar na tua palavra as riquezas do Senhor para nós. Obrigado por sentir tua voz como a vara, como o cajado, nos conduzindo a pastos verdejantes, as águas tranquilas da tua revelação, da tua mente, do teu cuidado, do teu amor. Ó Supremo Pastor que nos apacenta, a ti toda a glória nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, por saber que mesmo tendo este terrível inimigo, nós não estamos desprotegidos. Obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua justiça. Obrigado pelo teu evangelho. Obrigado por esta fé que nós temos. Obrigado por essa realidade espiritual. Obrigado. A ti seja a honra e a ti seja a glória nessa noite pela tua palavra. Em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém.